que é o seu dia a dia familiar, a vida entre seus irmãos e seus pais. Mas eu sei que em algumas famílias existe um conceito de que, eu acho que deve ser mentira, não é possível, que os pais têm um filho predileto. Às vezes tem algumas acusações entre os irmãos, falam assim, mamãe, papai gosta mais do fulano do que do beltrano. Tem alguns rindo aí, né? É porque talvez você já fez essa acusação ou já foi alvo dessa acusação. O certo é que em algumas coisas da vida nós temos as nossas coisas prediletas. Alguns gostam de uma certa cor de roupa ou de casa, para pintar a sua casa. Outros têm a predileção de torcer para um certo time de futebol. Não vou nem falar nada, né, Adriano? E por aí vai. Temos as nossas predileções, os nossos desejos, mas Deus não tem prediletos. Deus não tem prediletos. É sobre isso que a gente vai pensar nesta noite. Eu convido você a abrir a palavra em Atos capítulo 11, e nós vamos ler até o versículo de número 26. Quando você abre as Escrituras, nós queremos dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite, tá bom? Observe aí no banco da frente, de trás, do lado, se tem alguém aí. Tem alguém visitando aí? Se tem, cumprimente o visitante. Dê as boas-vindas ao visitante. Ok? Isso. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Vamos ler Atos 11. Eu lerei os ímpares, a igreja lerá os pares. Diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus?
Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Amém. Amados, Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que está em missão. A missão que nós realizamos não é nossa. A missão é de Deus. E Ele nos convida a participarmos desta missão de Deus, a estarmos envolvidos. E esse propósito não é de agora. Esse propósito não começou há alguns dias, alguns meses, alguns anos atrás. Mas esse é o propósito eterno e global de Deus. Aprove ao Senhor agir desta forma. E quando nós olhamos para a narrativa do Gênesis, logo após a queda, Deus já coloca isso de forma bem clara, logo no começo do livro de Gênesis. Quando chega lá no capítulo de número 12, Deus faz isso de uma forma mais enfática, chamando Abrão. Dentre todos os povos que tinham na terra, Deus cria um povo seu, propriedade sua, com um propósito de levar esta mensagem a todas as etnias, a todos os povos da terra. Isso está narrado em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Inicialmente, o povo hebreu, o povo judeu, ele não entendeu muito bem isso, mas Deus sempre agiu mostrando este propósito. Quando pessoas de outros grupos, de outras etnias, vão aderindo, vão se juntando ao povo de Deus. Por exemplo, quando nós temos a narrativa do Êxodo, quando o povo de Deus é tirado, liderado por Moisés do Egito, muitos outros povos que existiam ali, que eram escravos também no Egito, foram junto com o povo de Deus. É provável que talvez egípcios também foram juntos com o povo de Deus nessa caminhada. Nós vemos também Ruth entrando dentro do povo de Deus. Nós vemos a prostituta Raabe fazendo parte do povo de Deus, inclusive da linhagem de Jesus. Deus deixou de forma clara que Ele não tinha prediletos. Ele não tinha um povo apenas, mas Deus deseja ser adorado, ser glorificado, ser exaltado, ser conhecido entre todos os povos e as etnias da terra. Os apóstolos, no começo, eles vivem o evangelho apenas entre o seu povo, entre Jerusalém. Ainda nesse capítulo 11, nós vemos um pouquinho sobre isso. Mas como já foi orado aqui na liturgia, existem 7.000 povos que ainda não conhecem do evangelho do Senhor Jesus. Enquanto nós estávamos aqui cantando a música composta por Laura Sogueles, Em Teus Braços é o Meu Descanso, eu estava pensando, quantas pessoas ao redor do mundo não sabem que existe um descanso? Quantas pessoas ao redor do mundo não sabem que existe um Deus que cuida, um Deus que é paz, um Deus que é conforto? Seja aqui na nossa cidade, seja entre os muitos povos ao redor do mundo.
estão buscando descanso em alguma coisa e que não vão encontrar. Daí a tarefa da igreja de levar esta mensagem do Evangelho a essas outras pessoas que ainda não ouviram. O texto que nós lemos, capítulo de número 11 de Atos, ele vai trazer para nós uma narrativa em que Pedro começa aqui a fazer uma exposição dos acontecimentos que tinham ocorrido, narrado no texto anterior, no capítulo anterior. O que ali tinha acontecido? Pedro, ainda com a sua raiz de judeu, com a sua raiz nos conceitos que ele tinha ouvido dos seus antepassados, dos seus mestres, dos debates da sinagoga, Pedro ainda não tinha entendido que o Evangelho era para todos os povos, para todas as etnias. Precisou acontecer algo espetacular. O que foi que aconteceu? Uma visão de que descia um lençol com animais, e esses animais eram considerados imundos dentro da cultura judaica, e o anjo então diz para Pedro: pega e come. O que Pedro fala? Não, Senhor, que isso, não pego isso não, isso é coisa imunda. Lá em Levítico tem as leis a respeito dos animais, dos quadrúpedes, dos tipos de animais, o que nós podemos comer e o que nós não podemos comer. Que isso, Senhor, não faço isso não. E Deus insiste, através do anjo: pega e come. Enquanto está acontecendo essa visão, Pedro então começa a descrever isso aqui, ele vai falar que homens chegam, batem na porta, e nisso, depois dessa visão, há uma ordem. O Espírito Santo vai impelir para que algo seja feito. E acompanhe comigo o que o texto diz, versículo de número 6. Fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor. Segunda vez, versículo 9, falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não considere comum. Isto sucedeu por 3 vezes. Versículo 11, eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então, olha aí o versículo 12, o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 homens, e entramos na casa daquele homem. Amados, nós vemos aqui que há uma ação de Deus, através do Espírito Santo, empurrando, impelindo Pedro a fazer aquilo. Isso aqui é uma grande lição que eu e você precisamos aprender, e precisamos colocar em prática. A obra da evangelização, a obra da proclamação do Evangelho, ela é uma obra de Deus, através do Espírito Santo, nos impulsionando a fazer aquilo que é propósito do próprio Deus. Não existe, por exemplo, a ideia de um missionário sozinho. Eu vou fazer missões. Não dependo da igreja, não dependo da autoridade da igreja, não dependo financeiramente da igreja, não dependo da imposição da mão da igreja, eu vou fazer a obra do meu jeito. Isso não existe, irmãos. A obra de Deus é feita sob a autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus foi passada para os apóstolos. E essa autoridade chegou até nós. Por exemplo, lá em João capítulo 20. Jesus vai dizer que ele foi enviado pelo Pai, e nessa autoridade do envio do Pai, nós também somos enviados. Enviados a quê? Enviados a construir templos? Tem a ordem de Jesus mandando construir templos? Tem, irmãos? Não. Tem a ordem de Jesus para a gente focar em coisas deste mundo? Tem essa ordem de Jesus nas Escrituras? Não tem. As próprias Escrituras nos alertam ao contrário. Se a nossa esperança, se a nossa expectativa, se a nossa motivação são as coisas deste mundo, nós somos o quê? Os mais infelizes. Então por que a gente desobedece? Por que a gente vai contra esse propósito de Deus?
Se o propósito que Deus nos criou é para glorificá-lo, é para viver para Ele, é para fazer o nome dEle conhecido, então nós temos que pensar, irmãos, em questões que têm a ver com a eternidade, com aquilo que vai glorificar ao Senhor. Pedro ainda não tinha entendido isso, porque Pedro estava preso à sua religiosidade daquele tempo, e precisou que o Espírito Santo então viesse e dissesse: ó Pedro, vai. E como você vai, Pedro? Sem hesitar, sem questionar muito, apenas obedeça. Obedeça a voz de Deus. Meus amados irmãos, quero aqui abrir um parênteses. Se Deus está nos mandando, é melhor que a gente obedeça. Eu já usei essa ilustração aqui e volto a dizer. Ela é bem simplória, mas é apenas para a gente ter uma ideia. E é para a gente guardar as devidas proporções. Tem uns caras aqui na igreja que é bem fortão, Luiz, o Léo, né? E outros aí. Vamos pegar esses dois só aí. Os dois abençoados entram na linha do trem e coloca a mão e fala: para aí, trem, para, trem. Vem aquele trem com... Quantos vagões, ô Juninho? Hein? 275 vagões. E os dois abençoados estão lá. Para aí, trem, para aí. O que você acha que vai acontecer com o Luiz e com o Léo? Vai sobrar alguma coisa dos dois? Meus irmãos, a gente ir contra a vontade de Deus é a mesma coisa que fazer com que o Léo e o Luiz fiquem lá na linha do trem e coloquem a mão e mandem o trem parar. Deus é muito maior do que o trem. Deus é muito mais poderoso do que o trem. E a vontade de Deus vai acontecer, você queira ou não. A questão é, não é melhor a gente obedecer? Não é melhor a gente ouvir a voz de Deus? Não é melhor a gente se voltar para as Escrituras do que ficar apanhando, do que ficar sofrendo, do que passar por situações e não ter o privilégio? Porque, irmãos, participar no reino de Deus, na proclamação do Evangelho de Deus, desta mensagem salvadora de Deus, é um grande privilégio. Eu não sei se você assistiu um vídeo que eu postei, não sei se foi ontem ou antes de ontem, no grupo de aviso da igreja. Se você não assistiu, assista. Mas eu vou dar um spoilerzinho, uma pequena fala. Porque essa jovem que fala nesse vídeo, ela é da igreja presbiteriana de Recife, uma igreja de 150 anos. E essa igreja nunca tinha enviado um missionário, até que agora está enviando a primeira missionária da igreja. E ela é uma advogada, que estava se preparando para ser magistrada a nível federal. A família estava investindo, ela estava investindo, ela estava se dedicando, mas ao começar o curso, ela foi colocada diante de uma situação em que ela viu pessoas sendo maltratadas, abusadas e exploradas. E ela, já ouvindo do Evangelho, sendo edificada na igreja, ela entendeu que a profissão dela, que aquela vocação que ela queria, ela deveria usar de uma forma um pouco diferente. Não como magistrada federal, porque isso é diminuir, isso é se diminuir diante do reino de Deus, irmãos. E ela criou um projeto para cuidar de pessoas que sofrem abusos, e ela agora está indo para a Itália, para cuidar de pessoas vítimas de tráfico humano, vítimas de exploração sexual, muitos refugiados que por ali passam. Por quê? Porque entendeu, amados, que Deus não tem prediletos. Pedro precisou ser impulsionado a fazer isso. E ele continua descrevendo a respeito disso. Olha comigo o versículo 13 em diante. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro,
o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. O que isso aqui significa, irmãos? Que Pedro, ao fazer esta exposição das Escrituras, do propósito de Deus, daquilo que tinha acontecido, ele vai mostrar que Cornélio estava lá em Cesareia, e Cornélio também tem uma visão. Por quê? Porque as orações, as atitudes eram até boas de Cornélio, estavam agradando o coração de Deus, mas faltava algo. O que faltava? Pregação da palavra. Ainda faltava um entendimento maior sobre quem é Deus e qual é o propósito de Deus. Isso aqui, amados, nos mostra uma lição muito importante. Pessoas boas vão para o inferno se não ouvir do Evangelho. Bons cidadãos vão perecer na eternidade se não ouvirem e não entenderem a mensagem do Evangelho. Eu e você então somos chamados a levar esta mensagem. Aqui Pedro mostra que Deus tem esse propósito eterno e global, que Deus não tem um povo predileto, mas Deus tem povos, a ponto de Pedro dizer: olha, nós agora fomos chamados a levar esta mensagem também aos gentios. Não é só para judeus, é também para gentios. A palavra gentios, no Novo Testamento, quase todas as vezes que você ouvir, na nossa tradução, a palavra gentios, a palavra lá é etne, ou seja, outra etnia, outro povo, que não é aquele povo judeu. E quem são os gentios? Somos nós. Este mês é comemorado na Igreja Presbiteriana o mês de missões. Por quê? Porque foi o dia em que Simonton chegou ao Brasil, há 165 anos atrás, e começou a pregar o Evangelho. E aí isso mostra, irmãos, que o nosso argumento de pregação somente aqui cai por terra. Porque se Simonton pregasse o Evangelho, pensasse isso, e não, tem muita gente que precisa ouvir do Evangelho aqui nos Estados Unidos, naquela época. Você acha que tinha muita gente que precisava ouvir do Evangelho? Naquela época, 165 anos atrás, lá nos Estados Unidos? Tinha muitos lugares, muitas cidades, muitas regiões, muitos condados, né, que eles usam outras expressões lá nos Estados Unidos, né, que não tinha presença do Evangelho. Mas Simonton entendeu e veio para o Brasil. Outro continente, viagem difícil. Naquele tempo, muitas doenças aqui no nosso país. E se eu e você estamos aqui hoje como denominação, como Igreja Presbiteriana do Brasil, é porque Simonton já tinha entendido isso, que o Evangelho precisava chegar a outras etnias, outros povos, outras nações. E quantas nações ainda existem no Brasil sem ouvir do Evangelho? Mais de 100. Mais de 100. Sendo que essas mais de 100 etnias no Brasil, indígenas, a grande maioria delas, se eu não me engano são 87, depois eu posso até ver essa informação mais precisa, 87 delas sabem o português. Então qual a barreira para pregar o Evangelho para essas etnias? A barreira é a da desobediência da igreja. Nossa. Natanael, mas a FUNAI está impedindo. Mas tem isso que está impedindo. Tem aquilo. Não, irmãos. A maior barreira para nós vencermos é a nossa desobediência como igreja. De deixarmos de olhar para nós mesmos e avançarmos na pregação do Evangelho. Para que este Evangelho chegue a essas etnias, a esses povos. Pedro entendeu que o Evangelho
deveria ir e chegar até os gentios. E Deus usa esta visão, e o Espírito Santo vai e empurra Pedro para fazer, porque ele diz: sem hesitar nós fomos, sem hesitar nós tivemos que ir, porque não tinha nem como brigar, tinha nem como discutir, e o Evangelho então chega ali. E olha o que aconteceu, vamos ler juntos do versículo 19 ao versículo de número 21, 19 a 21, vamos ler? Então, anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Irmãos, quando a igreja obedece, coisas maravilhosas acontecem. Nós vemos que aqueles foram impulsionados, por causa da perseguição não tinha saída, não tinha mais como eles ficarem ali, e eles então foram, e o texto vai dizer para nós que agora, por causa disso, eles se espalharam. Aqui fala Fenícia, Chipre, Antioquia. O que é Fenícia? Aquela região no entorno do Mediterrâneo, quando você olha. Chipre, uma ilha dentro do Mediterrâneo. Cirene, que também aqui é citado, é uma cidade no norte da África. Também fala de Antioquia, é onde hoje é o Iraque, naquela região ali de Síria e Iraque. Então o Evangelho, ele começa agora a sair, ele não está mais só em Jerusalém, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, ele não está somente em Samaria, conforme capítulo de número 8, não está somente na região desértica do entorno da Samaria, onde Filipe prega a mensagem para o etíope, mas o Evangelho agora ele começa a chegar a outros lugares. A palavra de Deus começa a se propagar. Sabe por quê, irmãos? Porque a missão é de Deus. E porque esses irmãos são impulsionados a pregar o Evangelho. E o texto vai dizer que alguns começaram a pregar somente para judeus que existiam naquela região, mas outros, olha o versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, eles foram além, eles também falaram aos gregos, a outras pessoas de outras etnias, de outros grupos. Por quê? Porque Deus não tem prediletos. O Evangelho, amados, não é somente para nós, não é somente para os brasileiros, não é somente para os de Cariacica, não é somente para os do Espírito Santo, mas o Evangelho é para todos os povos da terra, é para todas as etnias. E nós, como igreja, amados, somos convocados, somos chamados a participar. Ah, Natanael, mas eu não tenho um chamado missionário. Lembra o que o pastor Maisel disse aqui? Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Spurgeon chegou a dizer isso. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não existe mais ou menos, não existe meio termo, porque todos nós somos chamados a nos envolver na missão de Deus. Hoje eu preguei em uma igreja em Vitória, pela manhã, e um rapaz me procurou depois da EBD lá, e conversei com ele um pouquinho. E ele me disse o seguinte: pastor, eu sou da área de TI, tecnologia da informação.
tem alguma coisa que eu posso fazer para me envolver na missão? Foi claro, tudo. Se você é da área do TI, você pode fazer tudo em missão. Como assim? Você pode trabalhar na criação de sites. Você pode ajudar organizações missionárias a organizar os seus sites. Você pode trabalhar na questão da segurança dos sites. Em questões da lei de proteção de dados. Você pode se filiar a alguma organização missionária e se oferecer para fazer manutenção de site. E fui falando com ele, ele falou assim, quando o senhor estava ali falando, eu não estava muito bem entendendo de que forma que eu poderia me envolver. Então todas as áreas, amados, do conhecimento que existem, elas existem para a glória de Deus. E nós precisamos usar todas elas para que o Senhor seja glorificado. Portanto, amados, não tem a ver com você, não tem a ver com carreira. Se você tem uma carreira que é sua, desista dela, antes que você se dê mal. Porque se essa carreira não estiver de acordo com a glória de Deus, com o propósito de Deus, de nada adianta. Ontem faleceu um homem famoso, não foi? Famosão aí. Ele levou alguma coisa deste mundo para onde ele foi? Desse mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Não é isso que ele cantava no programa dele? Desse mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Era o que ele cantava lá no programa dele lá. Mas deste mundo, irmãos, das questões de valores humanos, não levaremos nada. Mas algo que eu tenho certeza que vai existir no céu, sabe o que é? Amor. Ah, vai ter. E Jesus nos ensinou sobre o amor. Sobre amar a Deus, sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Será que nós temos vivido esta verdade do Evangelho, amando a Deus acima de qualquer coisa? Tendo Deus como prioridade maior, e será que eu tenho amado as pessoas que estão ao meu redor? E a maior expressão de amor, amados, que nós podemos ter, é pregar o Evangelho para aquele que ainda está perdido. Esta é a maior expressão de amor, pregarmos o Evangelho. E olha a consequência disso, vamos ler juntos o versículo de número 21, mais uma vez, o 21, a mão... Olha que maravilha, olha a consequência, olha o resultado. Muitos se converteram, a mão do Senhor estava com eles, muitos foram crendo, por quê? Porque o Evangelho foi pregado além fronteiras. Como que isso também é ampliado? A partir do versículo 22, acompanhe comigo, para a gente partir para o encerramento. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que ocorre aqui, amados, e que o texto narra para nós? É que além de pregar o Evangelho, a igreja tem como tarefa discipular as pessoas. Ensinar de uma forma mais completa a palavra de Deus. Então, isso faz parte da missão da igreja. Não é somente pregar, não é somente chamar as pessoas a uma vida com Deus, mas é também caminhar com elas. E Barnabé, então, entende isso. A igreja envia Barnabé, e Barnabé vê tudo o que acontece, e Barnabé vê uma necessidade, e Barnabé vai buscar Paulo. Ah, tem o Paulo. Paulo vai ser muito útil, vão lá buscar Paulo. Busca Paulo, e o texto diz que por um ano, Paulo se dedica
junto com Barnabé, ensinar de uma forma mais precisa as Escrituras. Aqui, irmãos, de forma prática, fica um desafio para mim e para você. Separarmos tempo para estar com as pessoas. De uma forma prática, irmãos, nós podemos, muitos grupos dos nossos PGs aí já terminaram, né? Alguns já terminaram o livrinho de João, não é? O que você pode pegar? O livrinho de João e marcar alguém, um conhecido, um amigo, um familiar, para tomar um café. Começar a estudar João com essa pessoa, um colega de trabalho. Aqui, vamos sentar aqui. Eu estudei isso aqui lá na igreja, um grupo da igreja, vamos estudar junto? Chama essa pessoa para um café, as irmãs aí para um crochê, sei lá, alguma coisa. Fazer uma comida, e enquanto vai fazendo a comida, vai conversando, e daqui a pouco senta para estudar a palavra. Isso é discipulado, irmãos, isso é preparar as pessoas. Nós precisamos investir nas pessoas, porque Jesus, antes da sua ascensão, ele disse que nós devemos ir, pregar, ensinar e batizar. Não é isso? Ou estou errado? A questão é que a gente deixa a tarefa de pregar para quem? O pastor. Aqui, vão lá na igreja, que tem um pastor lá, muito gente boa, jovem, né, como a Brenda disse, ele prega bem, vamos lá. A gente deixa a tarefa para o pastor. Não, irmãos, a tarefa é para todos nós. Nós devemos investir tempo, estar com as pessoas, compartilhar este evangelho de Deus. E o texto vai dizer que esta palavra chegou ali e houve uma transformação tão grande na cidade de Antioquia, que pela primeira vez as pessoas ali foram chamadas de quê? Cristãos. Pequenos cristos, servos de Cristo, discípulos de Cristo, e são parecidos com Cristo. A pergunta é: será que nós somos conhecidos nas cidades, nos lugares por onde nós passamos como cristãos? Ou será que nós temos deixado a desejar? Nós temos nos escondido? Nós temos nos envergonhado? Irmãos, precisamos aproveitar todas as oportunidades e falar de Jesus e compartilhar do evangelho, porque fazer boas ações, tem muita gente fazendo melhor do que a igreja. Tem ONGs aí extremamente capacitadas, organizadas, tudo bem elaborado, e faz muitas boas ações, cuida de muito bem das pessoas, mas não cuida da alma, não cuida daquilo que tem a ver com a eternidade. Então é limitado. E quem é que faz o trabalho completo? É a igreja, é eu e você, porque além às vezes de dar um bom conselho para alguém, nós levamos a palavra de Deus para essa pessoa. Além de entregarmos algo para uma pessoa e abençoá-la na sua necessidade, nós podemos orar com aquela pessoa, nós podemos levar o evangelho para aquela pessoa, e isso é o diferencial que eu e você somos chamados a fazer. Isto é evangelho, que eu e você, que nós possamos ser conhecidos como verdadeiros cristãos, que levamos a mensagem, que não somos exclusivistas, e que não somos do grupo dos que têm prediletos. Não, nós não temos prediletos. Todas as pessoas, todas as etnias, todos os indivíduos são alvos da graça de Deus. Ah, pastor Natanael, até aquele familiar meu enjoado, até aquele que eu não quero nem ver pintado de ouro, até esse. Todos
são alvos da graça de Deus. E você não sabe quem Deus quer salvar, por isso você precisa pregar para todos. Eu e você precisamos pregar o Evangelho para todos. E nós, como igreja, precisamos ir a esses povos, a esses grupos de povos ao redor do mundo. Existem, amados, muitas oportunidades para servirmos no reino de Deus. Não perca o privilégio. Ore ao Senhor: Senhor, de que forma eu posso me envolver? De que forma eu posso praticar? De que forma eu posso ser instrumento de bênção? Certamente Deus quer ouvir essa oração. Deus quer ouvir essa oração. Deus tem prazer em responder esta oração. Não seja omisso, não seja negligente, seja obediente. E que nós possamos proclamar o Evangelho salvador do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Eu convido o pastor Everson, mesmo de licença, mas já que ele está aqui, né? É assim, soldado vai para a guerra é porque quer guerrear, né?